Uma boa tarde a todos. Estamos dando início à audiência pública do primeiro quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde. Se faz aqui presente o secretário da CEPRAM e vereador dessa casa, o Renato Purini, vereadora Estela, este vereador, presidente da Comissão de Saúde. Nesse momento, eu já passo a palavra para a secretária municipal de Saúde, Júlia Cunha Fernandes Putomati. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores. Audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2024. Hoje é dia 28 de maio de 2024, em cumprimento à Lei Complementar 101 de 2000 e Lei Complementar 141 de 2012. Nós vamos, como sempre, a gente dá uma breve descrição da topografia assistencial da Secretaria, apresentando todas as unidades ambulatoriais, depois as unidades de referência, depois as unidades de saúde mental, as equipes especializadas, em seguida as unidades de pronto atendimento e urgência, os serviços especializados, finalmente o Departamento de Saúde Coletiva, as 3 divisões, e finalizando com a divisão de assistência farmacêutica. São basicamente as estruturas da Secretaria e os suas respectivas unidades. Vamos começar rapidamente pela descrição das receitas. Só um minutinho, gente. Nós tivemos um pequeno problema aqui. Está reiniciando aqui e eu não posso, portanto, demonstrar. Então, um minutinho, por favor. Vamos retomar, para quem estiver nos acompanhando. Vamos lá. O primeiro slide trata das receitas de impostos, basicamente. E aí nós temos uma modificação metodológica. Primeiro quadrimestre 23 contra primeiro quadrimestre 24. A última rubrica, que trata especificamente de multas, juros de mora e outros encargos, ela foi diluída e nas primeiras 4 rubricas, portanto, a metodologia de apuração mudou de um quadrimestre a outro. E esses números vêm especificamente, diretamente, né, da Secretaria de Finanças, que é responsável pela consolidação e pela apropriação das receitas. É só cumpre registrar que a metodologia mudou. Continuando, nós tivemos aqui uma básica alteração de 13,41, variação horizontal, quadrimestre 23, primeiro, contra quadrimestre 24, primeiro, total de receitas de ações e serviços públicos, item 1, basicamente, receitas de impostos e transferências constitucionais e legais. Segundo bloco de receitas, aí nós tivemos já as receitas de transferências de recursos do Sistema Único, primeiro, as provenientes da União, com aumento de 18,26%, quadrimestre a quadrimestre, e as provenientes do Estado. E aqui a gente teve um aumento bastante considerável, basicamente resultante do aumento do PAB estadual, mais pagamentos foram liquidados no primeiro quadrimestre. Então, esse não é um percentual normal. Isso, na verdade, tem um percentual desses que são resultantes dos pagamentos empenhados, mas não liquidados em 23. O total dessas receitas, com aumento quadrimestre a quadrimestre, 20,42%. Outras receitas do SUS, e aqui destaque para a contrapartida e rendimentos do COAPS, pela primeira vez aparecendo nas nossas receitas, isso regularizado após 6 anos. Nós agora temos receita advinda do COAPS, da implantação do COAPS,
E esses outros rendimentos, basicamente, de receitas de aplicações, rendimentos de doações da Covid, isso, todas as variações contabilizadas em função dos recebíveis, né, dos recebimentos. Total de receitas adicionais para o financiamento da saúde, variação de 21,21 quadrimestre a quadrimestre. Terceiro grupo de receitas, e aí nós tivemos, basicamente, em 23, no primeiro quadrimestre, uma variação, melhor, zerado em relação a repasses, no caso de emendas, e receitas adicionais para o financiamento, nós tivemos algumas mudanças, e é importante registrar. No programa de atenção básica, o que a gente tinha contabilizado como, no primeiro quadrimestre de 23, R$ 6.352.044,07, nós tivemos abertura em 2 itens. O primeiro que se manteve, o programa de atenção básica, e o outro, onde a gente contabiliza os vencimentos dos agentes comunitários, que nós segregamos na rubrica lá embaixo. Vencimentos de agentes comunitários de saúde, os ACS. Se a gente for somar, dá praticamente um aumento, sem dúvida, mas nós tivemos, basicamente, essa divisão em termos do split, né? Decomposição. Depois, é importante registrar que o piso de enfermagem se encontra, o complemento do piso de enfermagem se conta consignado e lançado, aqui na rubrica em 2024, no primeiro quadrimestre, seguido pelos programas do SUS Digital, que já fomos contemplados, e atenção primária e estruturação da saúde bucal. São repasses que já vieram para a nossa conta. Por fim, o rendimento, as contabilizações dos rendimentos em geral. Total, variação quadrimestre a quadrimestre, 18,26%. Ali, agora vamos fazer um detalhamento em termos das receitas estaduais, porque é importante ressaltar o seguinte. No PAB estadual, o destaque fica para a variação de 381.706 para 1.717.677. Nossa secretária aumentou bastante, que bom. Sim. Primeiro, houve uma mudança na metodologia de cálculo do PAB estadual, né? Depois, quem quiser, a gente pode detalhar essa metodologia. Além disso, fizemos um aumento, ainda que sistemático, mas mantendo a produção. Então, de fato, as duas contribuições foram importantes para resultar nesse aumento importante que a gente teve do repasse estadual. O que mais teve aqui? Tabela SUS Paulista, implantada no começo desse ano, uma receita adicional, e aquisição de repelentes, justamente para o combate. Isso dinheiro que veio carimbado pelo Estado. Aqui um total de variação de 51,65 quadrimestre a quadrimestre. Depois nós vamos para outras receitas, e aí, como a gente já tinha mencionado, basicamente ficou conta do contrapartida do COAPES, o destaque, que aqui só no realce detalhado, nossa receita, e os outros rendimentos de contas que estão apropriados no Fundo Municipal de Saúde. Passando ao comparativo de despesas. Grandes grupos, eu acho que era bom a gente passar, depois a gente volta para isso, porque cada um deles se encontra detalhado no próximo slide, 16. Começando pelo grupo de destaque, pessoal, encargos sociais e benefícios, aqui com um aumento importante de 19,5, mas basicamente por uma razão de reapropriação. Nós tivemos nessa rubrica a apropriação dos agentes comunitários à folha de pagamento, e não por razões menos louváveis do que a incorporação de fato desses profissionais à rede como profissionais de carreira. Eles eram, vocês se lembram, antigamente eles eram contratados via contrato. Via FERSB. Atualmente, eles são contratados, foram via concurso e são incorporados à folha. Isso é uma variação importante. No segundo grupo, nós tivemos aí os valores, basicamente, resultantes de ciclo orçamentário, portanto, mudanças de legislação e empenhos. A gente teve uma variação importante de 18.000 para 3.894 nos valores, que já estão em processo de empenho e liquidação. Nós tivemos aí o descasamento e, de fato, a mudança na legislação de contratação, o que impediu que a gente tivesse maior celeridade na execução. Essa próxima rubrica também sofreu a mesma no caso da tecnologia. Nós tivemos valores empenhados em processo de liquidação por conta de problemas de notas
no último quadrimestre, que eventualmente foram apresentados, estão sendo pagas, liquidadas apenas agora. Lembrando, gente, que é importante a gente falar no primeiro quadrimestre, na prática, a gente tem 3 meses de execução propriamente. Nós temos um mês, que é um mês que a gente começa, na última semana de janeiro, a abertura do caixa da prefeitura. Muitas vezes, esses valores acabam ficando prejudicados nesse fluxo. O que é importante é que a sazonalidade acelera até os últimos 2, 3 meses do ano, quando ela volta a níveis de execução não tão, vamos dizer assim, acelerados, né? Próximo item, operação, suprimento, custeio, praticamente comportado. Nós tivemos aí nenhuma variação ou quase nada, em função, basicamente, de variação inflacionária. Idem para aquisição e reposição de insumos. É importante sinalizar que as compras que foram feitas provisionando para a gente não ter desabastecimento nos primeiros meses do ano, em função das demoras e, muitas vezes, empresas que optam por uma política de férias ou de finais de ano com, como é que chama isso? Recesso. Então, a gente isso não houve, nós provisionamos essas compras e fizemos o planejamento de insumos antecipadamente, para evitar justamente a sazonalidade do começo do ano. Conselho Municipal, o valor é liquidado, não houve nenhuma solicitação de despesa. Esperamos que a gente consiga organizar, de fato, para fortalecer a qualificação. Contratos complementares de assistência, principalmente o impacto negativo em função da desvinculação dos ACS que passaram à folha, basicamente. Investimentos, e aí sim, a gente teve uma variação importante, pois, em função da gente ter tido aqueles finais de 2022, com reembolsos, né, de 1,7 milhões, que não foram executados automaticamente em 2022, foram reinseridos no orçamento, não foram liquidados e foram finalizados ao longo do começo do ano de 23. Então, a gente teve essa variação. E, nesse ano, nós já temos, em função da Lei Nova de Licitações, etc., e tal, e novos processos com definição de ETPs, liquidação de vários equipamentos, nós já temos, a partir desses próximos meses, um empenho previsto de quase 10 vezes isso. Vamos para quase 1,5 milhão, né, gente? Mas, no momento, finalizados e liquidados até 30 de abril, apenas 155 mil. Resumo dos demonstrativos, e aqui a gente tem os grandes grupos de despesa, e aí uma variação horizontal de 5,23, mas, em termos de participação dos grupos, em 2024, 61% representando o pessoal em cargos, despesas correntes, 38%, e 1% de investimentos. Consolidado, os valores do primeiro quadrimestre, despesas totais com saúde, 2023 a 24, 5,23, variação horizontal. Receita utilizada para liquidação, ou seja, deduções dessas receitas, chegando a um percentual de receitas municipais exclusivas aplicadas em saúde de 83.449.000, com crescimento horizontal ano a ano de 7,37. Percentual de receitas de aplicação em serviços de saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências constitucionais, portanto, cumprindo o limite constitucional, perfazendo 2024, primeiro quadrimestre, 17,89%. É importante dizer que tivemos um aumento total, em termos de ano a ano, mais de 10 milhões, primeiro quadrimestre a primeiro quadrimestre, com um aumento significando 13,41% em termos das receitas correntes líquidas do município. Eu vou passar para a parte assistencial e vamos começar pelo primeiro slide com o consolidado. Vamos lá, nós tivemos, de maneira geral, um valor global, um aumento global de 5% no número de atendimentos entre
primeiro quadrimestre de 23 e 24, com agora algumas observações. Vamos começar. Eu acho que aí eu gostaria que a equipe, e aí a equipe que tem esses dados que são tão importantes, e a minha equipe está toda presente aqui, atenta, e nós trabalhamos em função dessa explicitação. Inclusive, ontem, a surpresa foi que, ao contrário do que a gente vê em termos de diminuição no total de atendimentos médicos nas unidades de saúde mental, na verdade, nós tivemos um remanejamento. E a gente muda isso em função do fluxo da atenção primária que foi aprimorada. Eu gostaria que a doutora Michele fizesse a explicação, e a nossa diretora à frente da atenção. Boa tarde a todos. Não sei se vocês estão vendo aí a diminuição de menos 6 da parte da saúde mental. Eu gostaria de deixar claro que na policlínica, que é o centro de especialidade médica, foi incluído a equipe de saúde mental para atender os transtornos moderados. Então, ela sai da especialidade, né? Ela, na policlínica está dentro da unidade especializada, então ela acaba somando a parte da saúde mental dos casos moderados. E a partir agora de agosto vai ter saúde mental na atenção primária também. Então, assim, tipo assim, tira aquele lance de saúde mental ser atendimento somente no CAPS, né? Então, a gente vai ter saúde mental na atenção primária para os casos leves, como hoje a gente tem atenção especialidade na policlínica para os casos moderados, e o CAPS é o atendimento de saúde dos pacientes graves. Mas a urgência continua centralizada na UPA Ipiranga? Nas UPAs, nas UPAs. Na verdade, todas as UPAs é porta de entrada para a urgência, mas direcionado mais para a UPA Ipiranga. Qualquer UPA pode estar atendendo os casos de urgência, tá? De emergência, no caso. Seguindo, gente, o que mais saltou aos olhos em seguida, né, a gente vê essas variações, isso tudo a gente acompanha, mas quando a gente vê o final consolidado, existem razões bastante específicas. O ambulatório de ortopedia é um outro caso, e aí eu gostaria que a Ana Merle falasse um pouquinho. A primeira coisa que a gente destacou foi a questão do absenteísmo alto. Nós estamos falando de um serviço que é ambulatorial, mas funciona como resposta às demandas de ortopedia. Então, a primeira coisa é trabalhar nessa questão do alto absenteísmo. Segundo é a questão de sazonalidade. E eu acho que aí a Merle pode explicar as duas coisas. Obrigada, Merle. Boa tarde a todos. A gente vê que no ambulatório de ortopedia houve um declínio de menos 4%, né, por cento. A gente se deu isso ao absenteísmo, como a secretária disse, a sazonalidade. No primeiro quadrimestre de 2023, a gente percebeu mais acidentes, tinham na fila esperando 23, 25 pacientes aguardando vaga de ortopedia, e a gente, no começo desse primeiro quadrimestre, tinha 18, 17 pacientes aguardando vaga. Desde a semana passada, nós estamos com, no máximo, 7 pacientes aguardando vaga de ortopedia. Ontem, 3, hoje, 6 pacientes. Então, houve um declínio aí nessa parte da ambulatorial. E o tipo de fratura, né? Então, se a fratura é cirúrgica, ela já é interna. Se a fratura não é cirúrgica, é conservadora, ela é encaminhada para o ambulatório. Então, o tipo de fratura também interfere nesses dados. Desculpa, gente. A Merle pode continuar, porque saltou aos olhos. Inclusive, acho que eu ouvi, alguém comentou que eu tinha ouvido na rádio, né? Até uma brincadeira sobre, espero que tenha sido, né? A respeito desses dados da queda de pediatria. Primeiro, cumpre registrar o seguinte: absolutamente, rigorosamente, nenhum dos dados que são apresentados aqui são dados que não são validados e vêm do Ministério da Saúde. Então, esses dados não são fabricados, muito menos manipulados. Eles têm prontuários por trás, têm rastreabilidade, têm controle de acesso, e eles têm, sobretudo, a função de serem batidos como comprovação da produção do Sistema Único de Saúde. Todos os gestores, e quem conhece saúde pública, sabe que isso é assim que acontece. Então, esses dados, de fato, que foram apurados como dados de entrada em serviços de pediatria, demandas de pediatria, tanto na UPA Bela Vista como na UPA Geisel, tiveram uma diminuição em função, basicamente, de sazonalidade. E eu acho que aí a Merle também pode explicar.
Lembrando, gente, que nós não tivemos ainda oscilações de temperatura desde o começo do ano. Ao contrário, nós tivemos uma temperatura elevada e constante, tivemos doenças de outras naturezas, por exemplo, como a gente teve dengue, mas a gente não teve a quantidade de síndromes respiratórias agudas que a gente teve o ano passado, até por conta da Laninha. E a gente está vendo aí o impacto dela no país inteiro e, sobretudo, na região. A estiagem e outros, e, sobretudo, agora, com a retomada das alterações, o número de afluxos de criança que a gente está tendo nas unidades. Mas a Amélie pode falar um pouco mais sobre esses números. Comparado esse quadrimestre com o quadrimestre anterior, né, a gente vê que teve um declínio. Por quê? Se a gente comparar o quadrimestre anterior, ainda teve um resquício respiratório. Nesse quadrimestre, a gente já não vê isso. A gente vê mais crianças com diarreia e vômito na UPA. O frio começou agora, né, praticamente. Então, doenças respiratórias vão começar nesse período. A gente fez até um aditivo no contrato da FERSB para aumentar o número de médicos, para diminuir a espera no atendimento nas UPAs, né? Esse contrato está vigindo desde o final de fevereiro, quando a gente já identificou, sobretudo com o acirramento da dengue, embora a gente não tenha atingido os níveis de emergência, mas para a gente conseguir fazer a absorção, sobretudo das crianças com suspeitas e síndromes diversas, gastrointestinais diversas. Eu queria fazer uma observação para a Ana. A secretária, ao falar da dengue, ela se repetiu. Quando nós passamos. Eu queria que você falasse do quadro da dengue hoje. Vereadora, só posso fazer uma observação? O Daniel está aqui e a gente preparou um capítulo especial sobre dengue. Daniel, da Vigilância. E a gente gostaria de fazer justamente destaque para a dengue, até por conta da importância do tema, e não fazer apenas uma fala agora. Eu acho que, na verdade, o Daniel é o nosso diretor da Divisão de Vigilância e ele vai poder falar com toda a dimensão se a senhora permitir que assim seja. Ok. A Meire também presente, mas a gente sempre... a Meire comanda tudo, né, amor? Então, mas vamos deixar, porque o Daniel veio, inclusive, para fazer esse destaque hoje. Se a gente puder prosseguir... Só queria fazer uma observação. Pois não. Eu acho, assim, fico feliz, né, quando você vê que diminuiu o número de crianças, mas, ao mesmo tempo, continua as reclamações no tempo de espera. Então, ou seja... Tem diminuído, né, o número de pessoas a ser atendidas, mas continua a reclamação pelo tempo de espera. Então, para você ver, está diminuindo os atendimentos, mas continua. Então, eu queria deixar essa observação, porque, em cima disso, algo também precisa ser feito. Diminuiu o número de crianças que estão passando na UPA, mas o tempo de espera continua ainda. É só uma observação, porque eu acho que, além de diminuir, eu acho que precisa algo mais ser feito para diminuir esse tempo de espera. Eu quero completar seu raciocínio, vereador, porque eu acho que foi oportuno. E aí, Ana, quero perguntar o seguinte: há algum tipo de controle no ponto de vista desse absenteísmo, por exemplo? Se a pessoa que aguarda há muito tempo deu entrada ali, mas não chegou a ser atendida, desistiu e foi embora, como que é computada a pessoa que chegou, mas acabou não sendo atendida e foi? Porque a gente recebe muitas observações aqui em relação a isso, inclusive de pessoas que estão lá. Eu estou aqui há tanto tempo, eu vou embora. Entende? Você pode vir fazer alguma coisa por mim, porque eu estou aqui há tantas horas com a minha filha, com febre, etc. Isso nós temos registrado, né, tanto na Comissão de Fiscalização quanto na Comissão de Saúde. Como há esse controle? Existe esse controle? Como ele é feito? Assim, o atendimento do adulto para a pediatria são totalmente diferentes, né? Porque, assim, o exame clínico no adulto é mais breve. O adulto fala, né? E consegue falar onde dói, né? A criança, dependendo do tamanho, então o médico ele demanda mais tempo no atendimento da criança para examinar a criança, fazer um exame e tentar detectar o que está acontecendo com aquela criança, né? Porque a mãe traz certas informações, mas não são todos os pais que conseguem transmitir
transmitir para o médico todas as informações. Muito é no exame clínico do paciente, né? Que eles falam, a clínica é soberana, né, a tudo isso. Quando essa criança ela abre a ficha lá, acho que respondendo o seu, né, ela abre a ficha, passa pela triagem e ela não vai para o atendimento médico, quer dizer, o médico chama e ela não responde, cai nesse absenteísmo, né? A gente tem como levantar essa demanda que não é atendida. Mas não está aqui. Não. Não está nos números. Isso é algo que você tem lá. Eu sugeriria, vereador, que você pedisse como presidente da Comissão de Saúde para que a gente tenha uma noção. Entendi o que você quis dizer. Tipo, às vezes esse número pode ter diminuído por conta da desistência. Eu não vou ficar aqui esperando, eu vou embora porque o tempo de espera. Sim. Então, às vezes, pode ser que não é porque tem menos crianças ficando doentes, e sim porque tem... As unidades ambulatoriais podem responder com mais propriedade, porque tem algumas unidades ambulatoriais, UBSs, que estão estendidas e estão recebendo livre demanda de crianças. Não sei se todos os pais sabem disso. Não, né? Seguramente não sabem. E eles acabam indo à UPA, mas tem na UBS a livre demanda de criança, né? Que chega lá e é atendido. Com plantão médico. Com plantão médico. Então, Vai isso ter, é algo que vai ter precisa... esses números aqui também? Então. Às vezes, dessas crianças que foi atendida na UBS? Vai passar? Eu não sei, daí as meninas que Seria... podem responder aí. Que seria... Não, mas legal. Eu acho que é importante a gente abrir esse detalhamento. Para entender, assim. Ótimo. Eu acho que pode ser uma melhoria para a apresentação dos dados, inclusive para quem... E se for, às vezes, aqui essa diminuição e essas mães, essas crianças foram na UBS, interessante também, porque estão começando a entender que, né, às vezes, esse caminho que também... Também, né, vereador? Já é alguma... Boa tarde. Em relação ao atendimento médico, ele teve esse declínio também na UBS. Tá. Avançando no próximo. Próximo tem o quantitativo em forma gráfica, a mesma coisa que a gente apresentou. Agora a gente entra na atenção primária. Pois não, Ivanita? Fala. Então, o ano passado, no primeiro quadrimestre, houve 2.581 atendimentos de pediatria de demanda espontânea nas unidades de saúde. Chapadão, Bela Vista e Falcão. Esse ano teve um declínio também de procura, 1.624 crianças. Diminuiu bastante comparado ao primeiro quadrimestre do ano passado. E, em termos consolidados, gente, aí olhando para o primeiro quadrimestre 23, comparando com o primeiro quadrimestre 24, nós temos dois movimentos importantes. Primeira coisa, nós tivemos uma diminuição de clínica geral e de pediatria. Em compensação, o que a gente conseguiu, e é o que a gente tinha como objetivo, é fortalecer o programa Mais Médicos, que ampliou em 127%. Esses números são números medidos, mais uma vez, dentro dos lançamentos feitos pelas unidades no sistema. Então, de alguma forma, vereador, corroboram o que a gente está falando. É claro que a gente sabe que o fato da gente ter as unidades básicas com horário estendido, isso é uma prática recente, mas a ideia é justamente tirar os casos azuis das portas e conseguir a resolutividade nas unidades básicas. E ampliar o programa Mais Médicos e o programa de estratégia de saúde da família, que é o que a atenção primária tem que fazer em primeira análise. Né? Mas eu queria permissão para voltar para a página 22, que a gente acabou tendo que pular, porque chama atenção esse 7% a mais do atendimento adulto nas UPAs. Isso, vereadora, isso é importante. Depois a gente pode até passar a CIDs para você. Por quê? Porque a gente teve, não obstante essa diminuição no atendimento pediátrico, nós tivemos importantes variações, e é o que a gente está até discutindo em termos de DRS, respiratórias, doenças cardiovasculares e quedas da própria altura e outras causas de internação grave, a gente tem registrado aumento, e não só aqui na nossa cidade, mas na nossa região. Na apresentação que o diretor vai fazer sobre a questão da dengue em apartado, os percentuais aqui no atendimento adulto que digam respeito a casos de dengue positivo vai aparecer? Os números de casos positivos, não os percentuais de atendimento. Essa é uma filtragem que a gente tem que fazer e a gente pode detalhar com os dados das unidades de pronto atendimento. Podemos fazer assim? Só mais uma coisa que veio na minha mente agora, preciso lembrar. Quando você pega aqui também, às vezes você vê lá
o número de atendimentos aqui, adultos, vamos lá. Essa soma, vem aquele adulto que foi na segunda e voltou na terça, ele também entra aqui, certo? Não tem Então, como tirar, né? Por que eu queria falar isso daqui? Olha que interessante. Hoje eu vejo esse número aqui, 152 mil. Eu fico imaginando, eu vivo falando isso, mas é bom sempre falar de novo, aproveitando a oportunidade, se nós tivéssemos a mesma agilidade que a UPA de Agudos. Essa pessoa não voltaria no outro dia. Então, eu queria mais uma vez deixar registrado isso, que em Agudos tem ido lá com frequência e é diferente. A pessoa ela vai só um dia no UPA. Ela já vai embora com o resultado de exame na mão. E eu fui procurar entender um pouco mais, porque às vezes a gente só critica, fala, mas espera aí, por que Bauru não faz? Fui até o laboratório e lá eu tive uma resposta que assim, são 5 rotas, não entendia isso. E há a possibilidade do município quiser quantas rotas ele quiser. E no caso, essas rotas, foi pelo menos o que eu entendi lá, diminuiria o tempo de espera do exame. Ou seja, então eu acho, pelo que eu entendi, não estou falando que é isso, mas pelo que ele passou, que as rotas, se tivesse mais rotas, as UPAs de Bauru, pronto-socorro, ao invés da pessoa voltar no outro dia para ver o resultado do exame, o exame sairia com um tempo mais rápido. Então, eu acho que esses números aqui, lá na frente, lá na final, ia diminuir. Porque eu imagino assim, quando eu vou na UPA, o que tem de gente lá fora, sentadinha com o exame na mão, e fala assim, ô louca, estou aqui só para ver o resultado do exame, faz 3 horas que eu estou aqui esperando, faz 4 horas, sendo que se ela tivesse ido na UPA de Agudos, ela não teria voltado no outro dia. Então, é um exemplo, algo assim que eu acho muito importante, que sobrecarrega as UPAs. São pessoas que vão na segunda e voltam na terça. Então, eu sempre falo isso, bato muito nisso. Estou aproveitando a oportunidade de registrar mais uma vez, porque eu tenho certeza que quando isso acontecer em Bauru também, esse número de 152 mil pessoas que passaram vai cair bem mais. Eu quero complementar e acrescentar uma pergunta, porque eu também tenho essa curiosidade, vereador, e as pessoas falam isso para a gente, inclusive na semana passada, na retrasada, teve pelo menos 2 pessoas que se queixaram de ter permanecido lá por muito tempo aguardando um resultado para depois ser liberado. E, do ponto de vista do que a gente já tem avançado na sociedade de informatização, eu passei por uma consulta, por exemplo, semana passada, em que, para o médico de Jaú abrir o exame feito em Bauru, foi segundos, não é? E a gente acaba conversando com as pessoas também que prestam serviço. E aí, assim, qual é o controle, Ana? Principalmente nas unidades de emergência, que é onde mais esses exames acabam sendo solicitados ali na hora para poder saber o que é que tem, antes, inclusive, de se liberar, eventualmente, um paciente que pode estar numa situação mais grave. A abertura a esse controle do tempo em que o exame é liberado, porque ele é liberado virtualmente, não é? Há um controle sobre esse lapso temporal em que leva? Chegou. A empresa prestadora do serviço terceirizado mandou o resultado do exame de sangue. A abertura desse exame, o tempo, está ligado a quê? A decisão unilateral do profissional médico, ao número de atendimentos que ele está fazendo para depois voltar para poder abrir e chamar novamente o paciente. Mas esse é um dado estatístico importante. Importante, porque as queixas são muito grandes, de 10, 12, 15 horas, ou de fazer isso que o vereador está dizendo, que é ainda pior para o cidadão que trabalha, porque aí a gente vai no efeito cascata, chegar em outras reclamações. Eu consegui o atestado do dia em que eu fui, mas o médico se recusou um atestado no dia que eu busquei. E essa contradição que cria problemas de outra ordem, do ponto de vista social. E isso não é menos grave. Então, do ponto de vista da gestão, há um controle sobre isso? O que é esse lapso temporal? Por que demora? Você sabe me dizer? Deixa eu tentar entender. Não, mas eu estou falando de prática, eu não estou falando da gestão do contrato. Assim, deixa eu entender só a sua dúvida. Certo. Você está falando do processamento do exame a partir da coleta, ou você quer saber da avaliação, saiu o resultado? A avaliação do exame na unidade após o
o contratado liberar. Liberar, exatamente. Isso, Por isso que eu dirigi a pergunta para a Ana, porque eu estou falando da prática. Por isso que eu complementei a minha pergunta. A partir do momento em que o prestador libera o resultado de exame no sistema, qual é o mecanismo de ação para que ele seja avaliado dentro da unidade? É isso que ela quer saber. Mais do que o mecanismo, que eu sei que é ir lá abrir e acessar. Né? Foi o meu caso, mas buscando o comparativo, eu fiz aqui num dia para ser atendida lá, a médica que foi examinar analisou os resultados a partir de acessar a rede. Eu não fui ali, peguei o exame físico e levei. Ela entrou, abriu e viu. Certo? Eu sei que é o mesmo sistema na nossa rede. Uhum. Agora, há muita reclamação de se aguardar. Mas, quando a gente investiga e começa a conversar com prestadores, você acaba também chegando à conclusão de que aqui pode estar morando um problema. Porque não se tem notícia, num primeiro momento, porque estou perguntando de dados, de que haja demora na confecção do laudo. Mas há para o paciente que está lá aguardando para poder fazer a leitura e dispensá-lo ou pedir uma internação ou um procedimento. Eu estou te perguntando, há um controle na área sobre esse lapso temporal? Isso depende de quem? É o médico que decide no momento que ele abre, ele está ali enfrentando aquela fila, que, infelizmente, não diminui, e aí ele vai esperar o momento oportuno para chamar de novo, para abrir aquele exame, porque, enquanto isso, essa pessoa está ocupando um lugar de espera lá e está abarrotando o espaço. Agora eu entendi essa pergunta. É assim, a partir do momento que o médico solicita o exame, o paciente ele pode voltar no mesmo dia para buscar o exame, o resultado do exame. Mas, às vezes, o paciente volta no outro dia. Às vezes é informado para o paciente, olha, para realmente você ter o resultado, vir aqui, não falar, olha, não ficou pronto. Os profissionais falam, volta no outro dia. Mas, se ele voltar no mesmo dia, vai estar pronto o exame dele. Acontece o seguinte, que na hora que o médico pede o exame para esse paciente ele vai para a aplicação, coleta o exame, faz o raio-x, ele volta lá na frente para o médico reavaliar o raio-x. O que acontece? Quem está lá pelo primeiro atendimento, ele vai ficar esperando. Lembra quando vocês me mandam mensagem, Paula, fulano está aqui tantas horas esperando. Por quê? Aí eu vou verificar se o médico realmente está atendendo, para poder chamar atenção na unidade. E o médico realmente está atendendo, só que ele está atendendo reavaliação. Entendeu? Então, acaba demorando lá para chamar o primeiro. Às vezes, aí ele quer acelerar, porque tem muito idoso, chama os idosos para atender, e a reavaliação fica um pouco esperando. Daí, a pessoa fala, pô, mas eu estou aqui desde tal hora. Então, tem esse problema nas reavaliações e na primeira consulta que chega do paciente. Quando o paciente está lá atrás, internado entre aspas, que UPA não é para ficar internado, mas está lá em observação na enfermaria. Ele solicita um exame e aguarda. Às vezes, chega o resultado do exame e o médico prontamente não pode ir lá reavaliar. Por quê? Às vezes, ele está na emergência, chega algum paciente de emergência, e aí ele demora um pouco para ir na enfermaria e reavaliar os pacientes. Porque, quando sai o resultado, a enfermeira já imprime o resultado, coloca na prancheta e já aciona o médico. O resultado do paciente tal já saiu. Mas, às vezes, ele está prescrevendo ou na sala de emergência com algum paciente mais grave, e aí ele demora um pouco para ir até a enfermaria para reavaliar esse paciente. Não sei se é isso que... Eu só queria, respeitosamente, fazer uma correção na sua fala, porque você usou plural. Às vezes, quando vocês me ligam para falar do paciente X ou Y... Falou. Não, eu só quero corrigir, porque eu gosto de manter coerência sempre. Eu não tenho essa prática, eu não gosto, não faço, não é meu. Eu respeito os vereadores que fazem. Sim, nunca eu tive uma discussão recebi uma com esse ligação secretário, doutor Orlando, por isso. Ele disse, quase todos os vereadores me ligam, você não me liga. Eu falei, se você for esperar uma ligação minha para atender um paciente, você não vai, porque eu brigo por saúde para todo mundo. Então, Sim. O problema é geral. E eu respeito quem faça, porque, às vezes, tem uma ligação pessoal e emotiva. Não é? Mas, enquanto tiver essa necessidade de fazer ligações pessoais, a gente não resolve o problema coletivo. Sim, só para corrigir, porque assim, não é uma prática nunca que recebi uma eu ligação adoto. sua aqui. Minha, várias, porque o meu é o tempo todo e eu gosto de saber o que está acontecendo com todos os pacientes. Então, quando me perguntam, por isso que eu faço isso. Locador, estou aqui há 5 horas aguardando e eu gosto de ter essa informação,
porque às vezes eu gosto de ir na unidade também, mas às vezes tem muitas coisas para fazer. Às vezes a Paula fala, locadora, não faz 5 horas, faz 40 minutos. Então eu consigo ali, da minha forma, já acalmar esse paciente, conversar com ele e falar, ó, calma, realmente está meio corrido, você chegou tal hora, então não faz tudo isso que você está esperando, vamos ter um pouco mais de calma. Tem algum paciente na urgência? Então eu gosto de ter essa proximidade com as pessoas que estão na unidade. Por isso que eu gosto de estar sempre conversando. Conversava até mais antigamente, sou bem sincero de falar. Hoje, acho que a secretária nunca recebeu uma ligação minha, nunca não recebeu. Mas hoje, assim, eu sou daquelas pessoas, sempre falei bastante com a Karina, tinha as outras meninas que trabalhavam antigamente na CAI secretária, e hoje a Paula, eu tenho essa liberdade de perguntar para ela de o que está acontecendo ali naquele momento com aquele paciente, porque o meu celular não para. Nesse momento agora, eu estou com uma paciente ali no UPA que faz 5 dias que está entubada, com uma liminar na mão, aguardando vaga. Né? Final de semana, estava com o Cauê, 19 anos. Então, eu gosto de ter essa ligação. Queria ter mais ainda, né, com o governo, porque eu acho que quem ganha com isso é o paciente. A gente consegue passar as informações. E, voltando só no assunto, até quando eu fui lá, 15% dos exames são perdidos, porque 15%, ele tem os números lá, as pessoas não voltam. As pessoas não voltam para querer saber o resultado. Então, para você ver, deixa para o outro dia, às vezes essas pessoas dão uma melhoradinha, não sei, acha que está boa, então ela já não... Às vezes ela pode ter algo grave, mas ela não foi atrás porque ela deu uma melhorada. Então, isso também é algo que preocupa, né? Deixa eu só explicar uma coisa para você. Dentro do laboratório, eles têm como responsabilidade deles todos os exames que têm alguma gravidade que eles conseguem detectar lá. Não estou falando de positividade de sorologia, não isso, mas alguma gravidade, uma inconformidade muito grande dentro do exame, eles têm essa responsabilidade deles fazerem contato. De avisar. Tá? Isso. Esse número de 15% foi lá que eles me deram. 15% nós tem aqui, vereador, que as pessoas não vão atrás do resultado. 15% provavelmente que não tem acessado o resultado. Sim. Mas se existe um resultado com muita discrepância, eles entram em contato para avisar. Mas eu ainda continuo falando em cima disso, que eu acredito que se tivesse mais rotas, que foi pelo menos foi o que ele falou lá, porque voltaria mais rápido na UPA para pegar o exame, porque ele falou que em 30, 40 minutos fica pronto o exame lá no laboratório. A dificuldade é o tempo para ir buscar o exame nas unidades. Então, complementando o que a Ana Karina falou, quando esses pacientes eles detectam algo que seja assim, importante, eles entram em contato com a unidade e eles mandam uma mensagem no meu WhatsApp. Canso de receber 3, 4 horas da manhã, o nome do paciente, o resultado do exame, para que eu faça um contato com a unidade também, né? Então, tem isso daí, que a gente fica atento. E outra coisa, eles mandam os exames, quando o paciente faz um exame na UPA, ele pode ir numa unidade básica, imprimir esse exame e é visto na unidade básica, e vice-versa. Recebi vários pacientes dentro da UPA, que foi na UBS, eu fui lá na UBS, coletei um exame dia tal, eu gostaria de passar pelo médico. Consegue ver o resultado na UBS? Consegue ver o resultado na UPA também. Então, é recíproco das... Tá. Secretário. Só mais uma pergunta, Brana. Eu não sei nem se é para você, desculpa. Esses atendimentos estendidos das UBS, está se dando em quais UBS? Chapadão, Bela Vista e Geisel. Quais as entidades que estão atendendo nesses horários estendidos? Porque não é municipal, né? É terceirizado. Quais são as entidades? As 3 é a Mahatma? Qual que é o horário estendido? Todos esses com o médico. Atendendo pediatria também. Pode ir lá a criança que ela é atendida também. A demanda espontânea de pediatria, ela funciona nessas unidades também, mas durante o dia. Só durante o dia, horário comercial. Então esse até às 23 horas é somente adulto. Das 19 às 23, a demanda espontânea de criança. Então nessas 3 unidades tem lá o pediatra. Então durante até às 18 atende criança. Tá.
secretária. Bom, gente, seguindo atendimentos médicos, já acho que apresentamos, né? De urgência, pediatria, diminuição do ambulatório, próximo slide, representação gráfica do que a gente apresentou, seguindo odontologia. E aí eu gostaria que a Ivanita fizesse uma apresentação, uma avaliação desses números. De qualquer maneira, o total foi uma ampliação em 25%, quadrimestre a quadrimestre, com alguns destaques, sobretudo unidades especializadas e atenção básica. O aumento se deu pela contratação de um profissional dentista, que foi para o OBS Falcão, e teve ampliação de 3 equipes. Ampliação de 18 horas da especialidade na Nova Esperança, 12 horas no Gasparini e ampliação de 20 horas no Meiridota, do profissional dentista. E as estendidas também aumentaram o número de procedimentos de odontologia, que nas estendidas também conta como profissional dentista. Teve quantos profissionais, Mi? 2 profissionais a mais no CEL também, centro de especialidades odontológicas. O próximo número, nós tivemos uma surpresa grande, mas aqui a gente tem um relatório que a gente pode disponibilizar para essa comissão, com todos os registros da ouvidoria, em função dessa queda que nos chamou a atenção, no número de informações quadrimestre a quadrimestre. E aqui é um relatório da chefe, que nos apresentou as razões em função das apurações, e aqui está a cópia de cada um dos registros que foram apresentados aqui. Então, esse volume diminuído de informações, que, consolidado da diminuição em reclamações e solicitações, se deu basicamente por quê? A redução nas informações deve ser ao fato de que os munícipes não entram em contato para solicitar informações referentes às unidades que realizam atendimento em horário estendido, visto que, devido ao tempo que tal serviço já ocorre, o mesmo já é de conhecimento da maioria. Houve redução nas ligações para informação referente às campanhas de vacinas de gripe e Covid, pois a campanha de vacinação da gripe ocorreu de forma diferente dos outros anos e a da Covid ainda não teve início. Isso há 2 semanas atrás, quando foi finalizado esse relatório. Deve-se considerar que, com as unidades realizando atendimento em horário estendido, houve uma redução nas reclamações quanto à falta de atendimento nas unidades, pois os usuários conseguem realizar o atendimento no horário estendido. E aqui estão os registros da ouvidoria, caso exista esse interesse, né, para avaliar esses números, que para nós foram surpreendentes, mas existem fundamentados. Secretária, essa cópia é para a gente? Pode ficar. Presidente, eu gostaria que você pegasse, porque é do interesse. Eu gostaria de comentar aqui, que isso me chamou a atenção. Aliás, eu queria já aproveitar essa oportunidade e pedir. Não é a primeira vez que eu falo, nem para a saúde, nem para outras pastas. Seria muito interessante para nós, vereadores, aqueles que acompanham, e eu sou daquelas que acompanham, e gosto de ler para poder me posicionar, porque senão eu fico boiando, e eu odeio ficar 2, 3 horas só assistindo palestras. Sinceramente, eu não gosto. Não é o meu perfil. Então, eu fui perguntar para os técnicos quando chegou. E, para o que reproduz e entrega para os vereadores, chegou ontem à tarde, né, Guilherme? Então, na sexta, alguém enviou, segundo consta aqui, para o presidente da comissão interpartidária, que é o Bira. A prestação de contas não tem a ver com as atribuições da comissão interpartidária. Você entregou para quem? Para a gente corrigir essas falhas, porque, tipo assim, não é que sexta seria o bastante, não, tá? Porque aí sexta é véspera do fim de semana, segunda, os vereadores entram em sessão e é praticamente o dia todo. Então, assim, se vai ter uma audiência de prestação de contas numa terça, de manhã ou à tarde, o ideal é que a gente receba esse material pelo menos na terça anterior, ou no mais tardar na quarta, quinta-feira. Por quê? Porque o fim de semana normalmente é preparatório, pelo menos para mim, daquilo que eu vou abordar na sessão de segunda-feira. E eu me preparo sempre para as sessões, sempre. E para as audiências eu também gosto de me preparar. E são materiais complexos, não é? Para a gente poder analisar e poder levantar esses questionamentos. Por exemplo, os questionamentos que eu estou fazendo aqui, e eu considero pobres e poucos, eu estou fazendo com base em ter recebido documento meia hora atrás. Não, então, assim, é insuficiente para a gente enfrentar, sabe? Fiz 2 encaminhamentos. Como a gente tinha sido convocado para amanhã também, para o Bira, eu coloquei para o dia 29. Espera lá, desculpa, eu não entendi. Vocês foram o quê? Convocados? Para a prestação de contas de amanhã, que vai ser metas fiscais. Ah, então, da interpartidária. Que seria só a parte financeira. Certo. Agora, essa que é completa, eu enviei para a TV Câmara,
LEG, o Mas é esse o procedimento para ter vereador. Câmara? Tem que ser para o Departamento Não, de Apoio Legislativo. Enviei para todo mundo. Enviei para o... Para o DAO, você enviou? Não, DAO Então, não o tem. DAO é Eu o departamento, enviei que é o Departamento de Apoio Legislativo. Ou para o presidente da Comissão de Saúde. Eu enviei para o presidente da Câmara, o Júnior. Encaminhei para eles. Sim. Da próxima vez. Eu encaminhei. Eu posso reencaminhar Tá. para você ver. Para a gente poder se Tá. preparar melhor. Eu fiz a soma aqui, Júlia, e, na verdade, se a gente somar aqui denúncias e reclamações, nós temos, no ano anterior, 534, e temos 562 nesse ano. Eu vou Mas pegar no primeiro quadrimestre? primeiro quadrimestre. 23 para 24. Sim. Se você somar Sim, denúncias e sim, reclamações, sim. você tem Sim. 562 agora e 534 no ano Sim. anterior. Eu acho isso alto. Eu também acho. Acho alto. E eu acho contraditório com a diminuição de atendimentos. Ou com um acréscimo muito pequeno, porque 7% não representa, para mim, a agonia que a gente sente aqui das reclamações pela demanda da urgência, entende? Então, eu tenho uma preocupação aqui pontual com a resolutividade dos casos. Neste relatório que você está deixando cópia, tem isso também? O que foi Não, tomado ele é de só, providência ele ou não? é só a listagem dos contatos problema. do que foi feito. Então, mas aí o controle do que é que está sendo feito para sanar aquilo que foi essas precisaria saber da 562 ouvidoria. reclamações, Eu porque preciso 562 em um quadrimestre, Estão encaminhados. né, nós estamos falando em mais de 110 por mês. Significa que é uma média de, no mínimo, de 3 a 4 por dia. Não é um número pequeno, não é? É um número que enseja um alerta. Então, gente, registrado, vereadora, vamos procurar, inclusive, eu acho que é importante fazer situar isso, né? Se existe a prevalência de alguma coisa, a gente toma, sem dúvida, precaução. O que acontece muitas vezes é que, justamente, esses pedidos de informações e as reclamações são referentes, como disse aí no relatório, a essas causas alegadas pela população. Programa consultório na rua, primeiro quadrimestre 23 contra 24. O número de atendimentos aumentou significativamente, embora o número de cadastros tenha se mantido praticamente estável, com a prevalência de homens fumantes, referindo o uso de álcool e referente ao uso de outras drogas. Infelizmente, isso é... Programa Municipal de Tratamento Fora de Domicílio, e aqui a gente teve um aumento de 27%, quadrimestre a quadrimestre. É importante só ressaltar que, ao contrário do que aconteceu, teoricamente, foi anunciado, em função da mudança de fluxo da oncologia no ano passado, nós conseguimos reverter essa situação, uma vez que o teto MAC para atendimento oncológico dentro do hospital estadual tenha vindo para especificamente atender os nossos pacientes em Bauru. Então, nenhum paciente foi transportado para fora do município, nem no final do ano passado, nem no primeiro quadrimestre de 24. Esse número se deve exclusivamente ao número de pacientes atendidos. Demanda. Depois, a transporte de pacientes, o da unidade da UTP, aumento de 9%. E agora eu gostaria de abrir a palavra para a Luciana Vieira, que é a nossa nova coordenadora, que vai assumir o nosso valioso equipe multidisciplinar de atenção domiciliar, que é o EMAD. Primeiras considerações, basicamente. Esse é um programa que foi reestruturado, ele está saindo... Deixa eu só fazer uma observação. No último item que você falou antes de passar para... Sim. Esqueci seu nome. Luciana. Para a Luciana... Até porque é algo que chegou para a gente já iniciou os procedimentos para pedir as informações, e eu vejo aqui, eu estou dando uma folhada muito rápida nesse relatório que você acabou de me entregar sobre as denúncias e as reclamações, e a gente vê aqui que tem um direcionamento muito forte para transporte, focos de dengue e animais peçonhentos. Eu tenho uma preocupação muito grande com o transporte, porque nós temos, em vários momentos, atuado em relação àquilo que eu chamo de um sucateamento da frota, e, num segundo momento, ao que eu considerei nada assertivo, procedimento único, certame único, para terceirização desse fornecimento das viaturas. Objetivamente, você tem informação de viaturas locadas que tenham sido resgatadas, penhoradas, por falta de pagamento por parte da Secretaria da Localiza Rent a Car?
Eu não tenho essa informação. Alguém tem? Não temos. Eu preciso levantar, vereadora. Não tenho essa Ok. informação. Eu já formalizei. Hoje pela manhã você deve estar recebendo isso amanhã. Era isso. Ok. Então, vamos seguir com a equipe multidisciplinar. Como eu estava dizendo, esse serviço funcionava dentro do Departamento de Unidade Assistencial, de unidades assistenciais, e a gente percebeu que existem algumas perdas de identificação na verdade, a busca ativa que é falha. Por quê? Porque esse serviço, a Luciana vai qualificar bem, e eu acho que aí a Merle pode até complementar no que for necessário, mas houve uma mudança em termos da portaria, uma nova portaria foi publicada agora em janeiro, estendendo o horário desse serviço. Nós temos, é importante dizer que são equipes multidisciplinares compostas por enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, agora com ampliação com dentistas, fonoaudiólogos e nutricionistas. É um trabalho muito importante que assiste aos pacientes que precisam de continuidade no atendimento domiciliar. Então, esse desenho que a gente fez, saindo do DUA, passando para o DUPA, foi no sentido de melhorar e fazer o acompanhamento na alta qualificada, principalmente quando ela vai no sentido de deixar o paciente em tratamento no seu domicílio. Lu, por favor. Boa tarde a todos. Bom, eu sou enfermeira. Hoje eu sou enfermeira da EMAD do Independência. São 4 EMADs, né, no município, uma em cada quadrante, que acompanha os quadrantes das UPAs. E a intenção de ir para o DUPA é exatamente isso, é acompanhar esses pacientes que estão internados nas UPAs mais de perto e ver o que tem mais condições de continuar o tratamento no domicílio. Que tem pacientes que pode liberar leito na UPA e continuar o tratamento do domicílio. E assim como os internados também, né, numa alta mais precoce, continuando o acompanhamento no domicílio. Junto com uma alta qualificada, que a gente chama. Né? Tendo essa coordenação, a gente entra dentro do hospital e conhecer esses pacientes com essas possibilidades, liberando leito, né, hospitalar também mais cedo. Então, assim, porque nós estamos num declínio de atendimento desses pacientes, mas sabemos que esses pacientes existem. Né? Então, vamos trazer esses pacientes para a gente. As equipes estão aí, estão, né, todas compostas para atendê-los. É isso. Então, gente, só para especificar essas variações, quer dizer, quadrimestre a quadrimestre, a partir de primeiro quadrimestre de 2024, já com a nova sistemática, e a gente esperando reverter e melhorar a qualificação e a captura desses pacientes, que a gente consiga tirá-los da porta ou tirá-los de um leito hospitalar e conseguir fazer o tratamento digno com uma equipe multidisciplinar em casa. Esse é o objetivo. Quantitativo de servidor. Não, perdão, a gente tem o PANI antes, né? Programas de nutrição, número de usuários inscritos. Aqui a gente teve uma variação importante, tanto do ponto de vista da nutrição infantil como na nutrição suplementar. Os números evoluindo, o processo sem nenhum grandes problemas, fortalecendo a equipe, qualificando a equipe, continuando na mesma linha, combinando com a questão do quantitativo de servidores. Né? Primeiro quadrimestre de 23 sobre 24, balanço. Nos 2 casos, balanço positivo, ainda que discretamente menor em 24, entre número de admissões e desligamentos. Quer falar alguma coisa, Neto? Gostaria de complementar? Boa tarde. Acho que é isso que a Júlia falou, os números são bem parecidos, né? O que puxa para a admissão desse quadrimestre é mais técnicos de enfermagem, enfermeiro, psicólogos e fonoaudiólogos, que foram os números maiores que entraram no quadrimestre. De desligamento, o número maior é de clínico, médico clínico. Mas bem parecido. E aí eu estou à disposição se tiver alguma dúvida. Quantos desses são médicos? 8. Bastante. Desligamento a gente conta a exoneração e a aposentadoria, tá? Mas você tem um relatório que distingue, claro. Mais sim. detalhado, certo? No quadro anterior, você falou do PANI, exatamente. Mas um dos quadros iniciais que você passou, comparando o quadrimestre de 23 e o de 24,
eu me recordo de ter notado uma diminuição de valores em relação ao 24. Sim. Esse é do PNSA, Estela, que teve uma diminuição. Do PNSA, do Programa de Nutrição e Suplementação Alimentar. Ele tinha vigência até 31/12 de 23. Só que prorrogou e foi assinado agora. A Karina é do departamento. O PANI ele é um programa municipal de crianças de 0 a 3 anos com critério nutricional peso, criança de baixo peso. Tá? O PNSA ele é um programa oriundo de uma ação civil pública junto com o Estado. Então, é 50% do município, o custeio dele, 50% do Estado. Ele esteve vigente até 31/12 e nós tivemos uma interrupção dele. Então, ele foi assinado agora em abril. Tá? Então, o repasse do Estado está Qual a razão da interrupção? Embora nós nós começamos as tratativas em agosto. Do ano passado. Tá? Agosto. Nós começamos do ano passado as tratativas. E aí foi até estranho, porque, para eles, era o findar do programa. E aí nós descobrimos, acho que em fevereiro, março, só que existia uma portaria do Estado que prorrogava a totalidade dos convênios dos contratos. Então, aí que fizeram um aditivo naquele convênio que já existia e não um novo convênio. Então, foi tudo isso acontecendo, mas assim, desde agosto a gente já tinha enviado todo. Aliás, acho que nós mudamos, eles mudaram 4 vezes a documentação. Então, desde o ano passado. Não, isso não. E aí, a hora que eles assinam. Mas aí esses valores ele vão aparecer aonde? retroativo agora. Já que nós fizemos com verba própria, vai aparecer onde aqui? Não, sim, mas na prestação de contas, isso utilizado nesse primeiro quadrimestre aparece onde aqui? Está na aquisição SUS. Que é a distribuição gratuita, viu? Dentro da aquisição SUS tem distribuição gratuita. Gente, deixa eu só deixar uma pergunta aqui, eu vou ter que sair, que eu já tinha um compromisso, mas me mandaram uma pergunta aqui, eu vou deixar, se quiser responder depois na hora começar a falar da dengue, mas a pergunta foi mandada por um munícipe assim, ó. Boa tarde, não sei se você está na cama, mas se tiver, gostaria de possível perguntar para a secretária de Saúde por que ainda não foi decretado o estado de emergência para a dengue, se já vivemos uma epidemia faz tempo com mais de 7 mil casos de dengue, com mais uma morte anunciada, agora 5, e da outra vez ela falou que a dengue não tinha explodido, e agora com 5 mortes, sem contar os agentes de endemias, nem que naquela data ela falou que chamou 20, mas só tinha chamado 12, agora que tem... Todo esse tempo chamou 20 e tem 33. Só que, como ela disse, faltava 90. Ainda está faltando 60. E lembra que ela falou que em maio já ia ter mais de 50. É uma pergunta que o munícipe mandou. Se quiser deixar aí, responder já ou responder. Quando terminar a parte da dengue, a gente contextualiza e dá todos os dados. Está anotado aqui. Pode. E aí, passando do PANI, a gente vai para... os números do quantitativo de servidores, que o Neto também já abriu. Próximos, número de pacientes nas unidades de assistência farmacêutica. Aqui, basicamente, compreendendo a evolução praticamente estável, variação de -1, número de pacientes atendidos nos dispensários de medicamentos das unidades de saúde de referência, uma ampliação importante. Isso, basicamente, a gente atribui a melhoria na recomposição dos estoques, e no fortalecimento da ação dos serviços, né? Depois, nos próximos, a gente tem por unidades, então, pacientes atendidos nos dispensários de medicamentos, um aumento discreto de 4%. No caso do Parque Vista Alegre, alguém pode explicar essa diminuição, Maiara? Que existe só o único que teve discrepância, o resto em aumento. Olá, boa tarde. No Parque Vista Alegre, muito próximo deles, nós temos a Unidade de Saúde da Família, o Jardim Godoy, e lá teve ampliação na dispensação. Então, isso aconteceu em meados do ano passado, e a gente está refletindo agora em comparação ao primeiro quadrimestre de 23 com o de 24.
O slide anterior, também a farmácia centro, a gente vê uma diminuição também em resposta à ampliação do horário do CAPS-AD, que é a unidade de saúde mental, que a gente teve uma ampliação de horário. Antes funcionava até 13h, agora até às 5h. Então, é uma unidade que cresceu bastante o atendimento e refletiu nas unidades que estavam ao seu redor. Excelente. E só terminando, aí na questão dos números de pacientes atendidos nos dispensários, é importante colocar alguns, por exemplo, ampliação do Vila São Paulo, ampliação da Godoy e ampliação no total de 42% nos dispensários das unidades de saúde da família. E, por fim, a gente chega em saúde coletiva, com destaque à dengue. Eu gostaria de começar, antes da gente mostrar a questão da cobertura vacinal, que é um apelo que a gente faz, e são números alarmantes que a gente tem. Infelizmente, é uma realidade brasileira, um Brasil que sempre foi uma referência em termos de imunização para o mundo. A gente ter a cobertura vacinal que a gente tem hoje é uma coisa, no mínimo, absurdamente perigosa. Mas eu gostaria de passar a palavra para o Daniel, se ele puder fazer a apresentação e falar um pouquinho sobre a dengue. Vai ser a Meire? Vai ser o Daniel? Vamos mostrar o slide da dengue. É o próximo. 39 mais 1. Em relação à dengue, aqui nós vamos mostrar... O Júlio, podia passar o diagrama de controle primeiro da dengue? Mas a gente vai passar aquele até 30 de abril. Isso, tá. isso. Eu acho que não tem aqui essa apresentação. Meire. Se você puder. É o próximo. Isso. Isso, aqui. Ótimo. Então, aqui está o diagrama de controle da dengue dos casos positivos do primeiro quadrimestre. Tá? Então, a linha preta indica o número de casos positivos e a vermelha, que tem aquele pico, é o número esperado, calculado dos últimos 5 anos, é o número esperado para cada semana epidemiológica. Então, vocês estão vendo aqui que a gente está em epidemia de dengue desde o começo do ano, onde a linha vermelha, a linha preta já está acima da vermelha. Então, epidemia é tudo que corre acima da linha vermelha, que é fora do limite superior da curva. Então, a epidemia já estava lá, veio de dezembro e veio se estendendo. No começo do ano, a gente já estava em epidemia. O que a gente fala, por que a gente não decretou emergência? Porque a gente decreta emergência de saúde pública, né, não em relação às fases da doença. Né? A fase da doença é considerada como emergência quando a gente já tem a notificação de um óbito confirmado por dengue. A doença já entra na fase de emergência, que quer dizer que a gente tem que ficar alerta, porque a gente pode ter um agravamento da doença com saturação dos atendimentos nas unidades básicas, o que não foi o caso que aconteceu. Então, até o primeiro quadrimestre, a gente caminhou... Desculpa te interromper, eu não entendi esse raciocínio. Entra assim, neste quadro de cuidados, inspirando a decretação de emergência, quando surge a primeira morte. Nós estamos na quinta? Isso. Hoje nós estamos na quinta. Quando a gente decreta a primeira morte, quando a gente consegue identificar a primeira morte de dengue pelo Ministério da Saúde, a gente entra na fase de emergência da doença. Não quer dizer que a gente está em emergência de saúde pública. Tá bom? Sim, a primeira, mas aí, chegamos na quinta, e aí? Na quinta, quando a gente declara emergência de saúde pública, quando a gente tem introdução de outros vírus, de outras arboviroses, então a confirmação de também circulação de Zika e chikungunya no município, e quando a gente tem uma saturação na rede pública de atendimento nosso. Então, quando a gente não tem Mas hoje é considerado que nós não temos uma saturação? Ainda não. Senhor. A gente está dando conta de todos os nossos atendimentos. Tá? Ele está alto, elevado, mas ele não não está crítico, ele não é além do que a gente consegue operar. Tá? Então, o que a gente fez? A gente
está em epidemia desde o começo do ano, porque a gente passou o limite superior. Aqueles parâmetros Depois, por o que a número gente- de habitantes, Isso. qual é? Número de casos confirmado por número de habitantes, para se considerar um estágio É ali, topo ó, na calamidade. tudo que está em cima da linha vermelha é considerado epidemia. Ou seja, tudo que eu passei acima do limite esperado. Não, mas por número, qual que é? Porque daqui não está dando para ler, muito pequenininho. Não, Nós temos 400 mil habitantes. Tá. Com quantos mil casos de dengue nós estamos hoje oficialmente? Oficialmente, 7.200 hoje. Natália sabe melhor. Tá, pouco mais Hoje. de 7 mil. Então, eu estou perguntando para você, dentro dos parâmetros da saúde, com 400 mil habitantes, 7 mil casos, isso está dentro dos parâmetros norteadores da política A gente estadual? faz isso por semana epidemiológica. Entendeu? Hoje, o que a gente tem, tudo o que a gente passar em número por semana epidemiológica dentro do limite superior, a gente tem que sustentar isso por 4 semanas, acima do limite superior, para a gente dizer que a gente está em epidemia. Isso aconteceu no começo do ano. Nesse momento, nós estamos acima, de novo, do limite superior. Mas não é uma emergência de saúde pública. Tá? É diferente estamos além do esperado para a época. Voltando aqui no quadrimestre, nós entramos na epidemia, trabalhamos acima do limite superior, depois voltamos para o canal endêmico, que é o número esperado para essa época. Tá? A epidemia, esse ano, o que ela está? Ela está um pouco mais estendida. Por quê? Porque a gente não teve tempo, não teve uma diminuição das temperaturas. Então, é como se ela tivesse achatado um pouquinho e ela começou a subir em maio um pouco mais. Por quê? O que não é esperado para essa época. Por isso que a gente passa depois do limite superior de novo, no mês de maio. Por quê? Porque a gente ficou com muito tempo com calor e não tivemos nenhum período de frio, então não conseguimos derrubar. E talvez porque também a gente tem a circulação do DENV 1 no começo do ano e agora a gente tem o do DENV 2 também. Então, a gente acredita que tenha sido por isso. Tá? Mas tivemos a confirmação agora de 5 óbitos, mas lá no comecinho o primeiro óbito foi confirmado na semana 7. Depois a gente pode passar como está a situação hoje. Com relação às ações de controle, a gente tem trabalhado em 2 frentes. Uma que é a questão da prevenção e a outra é o ataque à doença em si. A gente tem feito os trabalhos de bloqueio. Os casos que foram encontrados de dengue 2, tanto nos mosquitos que a gente captura nas armadilhas, isso aconteceu em 2 armadilhas, quanto o caso de um humano com dengue 2, eles foram trabalhados imediatamente para tentar conter o vírus naquela região. Então, a gente fez os bloqueios tanto de eliminação dos criadouros quanto da aplicação do inseticida. Existe uma dúvida constante a respeito dos inseticidas e é sempre o questionamento de por que não usar passar com o carro do fumacê. Infelizmente, o fumacê é uma técnica de trabalho que ela é usada em algumas prefeituras, mas sem seguir as normas técnicas. Então, acontece, a gente vê na internet, principalmente, passando com um carro de fumaça durante o dia, em qualquer horário ou em qualquer momento. Para que você use aquele carro, você tem que ter assim, uma situação extremamente complicada, porque você mata diversos insetos, abelhas, passarinho, peixe. Você não consegue direcionar o inseticida para um local só. São grandes áreas de aplicação desse inseticida. Mas ele não é proibido. Ele é um proibido. mecanismo reconhecido como válido, principalmente em momentos em que a gente tem uma situação delicada. Sim. Tudo bem, aplicar-se sem respeitar as normas técnicas é um problema para essas prefeituras, mas nós podemos muito bem aplicá-las respeitando. Sim, agora aí entra a questão.
Hoje a gente faz o trabalho de casa em casa com uma máquina costal. A gente aplica o inseticida da mesma forma, só que focado para dentro das residências. Mas com quantos servidores? Não, hoje a gente tem 4 equipes. De quantos servidores? De 3 servidores, 4 máquinas. Então, nós estamos falando de cerca de 20 pessoas. Isso. Qual é o problema? Mais de 130 mil imóveis em Bauru. Sim, qual o problema da máquina pesada? A última experiência que a gente teve com ela foi em 2019. Você faz grandes áreas com a aplicação do inseticida, só que a população se tranca dentro da casa. Aquele inseticida não chega dentro da casa, que é onde o mosquito está. Então, qual foi a experiência que a gente teve em 2019 que massivamente aplicou inseticida com uma máquina pesada? A gente tinha um espalhamento da doença porque você espalhava mosquito contaminado para fora, porque esse mosquito fica dentro da casa junto com o munícipe. Quando a gente faz a aplicação de casa em casa, isso não acontece, porque você aplica dentro da residência e mata o inseto ali. Para você ter o uso da máquina, você tem que fazer antes o bloqueio de eliminação do criadouro, porque não adianta eu aplicar o inseticida, em 20 minutos esse inseticida chega no solo e ele não tem mais ação. Se no dia seguinte nascer mosquito ali, você não resolveu o problema, você apenas O produto que é aplicado manualmente é o mesmo produto que está na máquina, mas se há esse grau de prejudicialidade para animais, etc., aplicar manualmente e entrar dentro do domicílio não é ainda mais gravoso? Não é, porque você tem o controle. Quando você passa com o carro, eu não sei se vocês já viram isso, quando você faz a aplicação com o carro, você joga o inseticida para o ar, para o alto, e aquela névoa toma conta dos imóveis ali. Então, esses nossos servidores que trabalham com isso, eles recebem um treinamento e usam todos os EPIs necessários, né? Sim, todos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou olhando aqui detidamente, vou olhar depois com mais atenção esse relatório que a secretária passou há pouco. Aqui está um apontamento muito grande de focos encontrados, né? O relatório da ouvidoria. Sim. Qual é o encaminhamento dado para esses casos de foco que o munícipe liga e fala que eu encontrei um? Qual que é o encaminhamento? Tanto o caso do foco de dengue quanto do escorpião, ele entra para a gente pela ouvidoria para se criar protocolo e a pessoa ter esse protocolo. O protocolo entra na divisão de vigilância ambiental e, dependendo do que é a reclamação, mesmo sendo o foco de dengue, você pode ter uma questão que é para a nossa fiscalização ou para os agentes de endemias das equipes que trabalham na rua. Isso é encaminhado para as equipes, elas resolvem o problema e é dada a resposta pela ouvidoria para o munícipe. A mesma coisa na situação do escorpião, isso é feito pelo Centro de Zoonoses, as visitas são realizadas e, resolvido o problema, é informado na ouvidoria de novo. É isso? Esse diagrama é o atual da dengue, tá? Então, nós estamos aqui na semana 20, entrando na semana 21, que está marcando aqui embaixo. Bom? Então, hoje, está vendo que ele passa aqui, o limite superior da curva? No começo do ano, a gente entrou, ficou, sustentou aqui e depois veio mantendo. Por poucas semanas, a gente entrou dentro do limite esperado, que é dentro dessa zona azul aqui. Então, a gente estava bem baixinho, depois começou a subir. Então, está vendo que nos últimos 5 anos, essa curva ela sobe muito rápido. Esse ano, ela está se arrastando e vem para poder subir de novo aqui, que é no mês de maio. A partir do mês de maio, a gente teve outra, e vem subindo, e fez o pico. Por enquanto, nós estamos no pico na semana 19. Tá? Então, aqui, tudo que está aqui dentro é esperado para essa época, é um número esperado para essa época, não sobrecarrega serviços, nada. E aqui, onde era para a gente estar tendo queda, a gente ainda está subindo um pouquinho. Tá? Mas a tendência agora, em junho, com a vinda do frio e tudo mais, é cair. Muito difícil passar disso daqui. Tá? E aí a gente já começa a cair. A média é esse linha tracejada aqui. Tá? Então,
esse número é feito, o cálculo, por semana epidemiológica, de acordo com a população. Então, os picos mais altos, 250 casos por 100 mil habitantes por semana epidemiológica. Tá? É isso que a gente tem de pico, sendo que, em 2019, por exemplo, a gente chegou a mais de 400 por semana, em uma semana. Por isso que ele puxa o pico bastante para cima. E é isso dos casos atuais. É isso. E aí, por fim, gente, a gente tem que mostrar a cobertura vacinal, e aí insistindo naquela preocupação, embora a gente tenha melhorado alguma coisa em 2024, pólio, nossa, ainda estamos com 94%. Vou dizer, nossa, mas é acima de 90%. Mesmo assim, o Brasil não existia poliomielite, né? O que mais chama atenção são outras, né, que a gente está vendo aqui, por exemplo, febre amarela, rotavírus, meningite, tudo isso são doenças que a gente tem vacináveis, né? A gente podia evitar basicamente com vacina. E o mais gritante aqui é a BCG. Então, eu acho que é nossa função, e nós vamos, eu acho que a função, e pedimos aqui o apoio da Câmara para a gente conseguir conscientizar e fazer esse esforço que o Brasil precisa ampliar a cobertura vacinal em todas as frentes, né? Não adianta só a gente pensar em Covid, até porque a gente sabe que a prevalência de óbitos é justamente por falhas no esquema vacinal, ou seja, as pessoas têm se descuidado e as pessoas com comorbidade estão mais vulneráveis. Agora, essas outras vacinas, a gente precisa voltar a fazer parte do calendário e precisamos estimular. Por quê? Porque existe uma tendência a se não acreditar na eficácia e na prevenção, na capacidade de proteção que a vacina tem a dar. É isso. Eu tenho uma observação. Pois não. Secretária, antes de nós encerrarmos, eu não poderia deixar de fazê-lo, porque é algo que eu acompanho de perto, e nós estamos há exatamente um ano de uma audiência pública que ocorreu nesta casa, chamada, à época, pelo então presidente da Comissão de Saúde, o vereador Eduardo, e hoje a mesma comissão presidida pelo vereador Locadora, que estava aqui. Mas eu não posso deixar de comentar, até porque o jornalista que a indagou, inclusive está presente aqui, que é o jovem Fleury, de 20 anos, 21, Fleury. E eu me lembro que foi realmente uma audiência pesada. E ao completar 12 meses desta audiência, que se deu, acho que exatamente no dia 14 ou 13 de maio, algo assim, do ano passado. E eu estou citando o Fleury porque, naquela oportunidade, você disse que a posição que ele defendia era catastrofista. Salvo engano, a frase foi essa. E a dar esse voto de confiança, imaginaria-se que, não se prosperando as previsões catastrofistas do jovem Fleury, hoje nós estaríamos aqui numa audiência de quadrimestre, discutindo prestação de conta dos investimentos de 2 anúncios que você fez naquela oportunidade, que a gente, infelizmente, não vê lampejos do início de nenhuma das 2 obras. Uma delas era a reformulação do pronto-socorro. Já está para ampliar. Iniciada. Já foi, é que não apareceu no quadrimestre. E a outra era a da suposta construção de uma unidade de referência ali para se criar outros 20 a 30 leitos, 15 leitos. Não, eram 2 coisas que eu me Sim, lembro. as 2 coisas. As 2 fazem parte da mesma reforma do matéria. pronto-socorro. Primeira coisa, a reforma do pronto-socorro já foi concluída a licitação. Nós vamos ter início nos próximos dias. Eu não sei em que pé está. Já assinou? Já... Mas já estamos na fase de finalização do processo. É importante, não é uma desculpa, mas é uma explicação. Nós tivemos, no meio desse meio tempo, o caminho, nós tivemos que refazer todo o processo para atender a 14133. Nós mudamos toda a forma de contratualização do município, obedecendo a 14133. E, para quem sabe, acho que até o Purini conhece, é uma transição bastante traumática. Nós temos que ampliar consideravelmente a quantidade de anexos e da construção dos estudos técnicos preliminares. Eu conheço a 133. Pois não. Então, como eu conheço a anterior. Perfeitamente. A 8666. Então, na verdade, a transição não se deu de um momento para outro. Não, nós tivemos que refazer o processo. Tivemos que refazer o processo. Então, nós fizemos. Agora, ele saiu... Eu estou tentando aqui,
Foi Eu licitado. estou tentando, um ano depois, fazer justiça para o jovem Fleury, que não Perdão. foi catastrofista. Não, Fleury. Na verdade, em setor público, porque às já vezes é bom ser estava vigente, mas com lapso temporal para ainda se optar pela 8666 até o final daquele exercício. E isso era plenamente de conhecimento de todas as gestões, no Brasil inteiro. Perfeitamente, Não é? perfeitamente. Então, naquele momento, quando ele diz isso não vai acontecer, e de fato não aconteceu. Não, então, tá para acontecer agora. Nós mas nós tivemos estamos aí. há 2 meses de processo eleitoral, finalização e início de obra no momento eleitoral. Mas é um TAC, né, vereadora? A gente tem que lembrar. Inclusive, já tivemos a audiência, a segunda audiência mas o de TAC prestação. É um TAC, é um termo de ajustamento de conduta. Mas o TAC não é do projeto, tá? Não. Que era das condições de trabalho que o são indignas atendimento mesmo para os de trabalhadores 6 e para os itens pacientes. de infraestrutura que só podem ser atendidos mediante a reforma. Então, é isso que nós seguimos. Inclusive, isso ficou bem claro quando da renovação do prazo agora, para a gente ir atualizando à medida em que a obra vá se desenvolvendo. Então, no que tange ao pronto-socorro, é isso. No que tange ao segundo projeto, que foi a construção do hospital, neste momento nós estamos na fase de construção do projeto básico, porque a ideia é que ele seja licitado na forma semi-integrada. Depois, acho que a Juliana pode rapidamente explicitar o que é isso. E nós, nesse momento, não podemos abrir mão de ter o projeto básico que vem de obras. Você pode falar um pouquinho, Ju, só para entender o processo? A licitação foi aberta para uma licitação semi-integrada, onde a gente está contratando o projeto executivo junto com a obra. Então, a fase da contratação do PAC, a gente está na análise de documentação. Então, é um processo que está aberto, a gente já classificou a primeira empresa, por ela não atender a qualificação técnica, né? Ela não apresentou os atestados técnicos compatíveis com o que eram exigidos pelo engenheiro. Então, a gente está chamando agora uma segunda empresa para ver se ela atende aos requisitos previstos no edital. Também semi-integrada. Também estamos aguardando o anteprojeto e o projeto básico para poder dar início às demais etapas de contratação. Minhas dúvidas não são sobre o procedimento, porque nós estamos pedindo informação de todo esse procedimento, já que não tivemos tempo hábil nessas últimas semanas para fazer isso. Mas a minha pergunta para a secretária, no tocante a essas duas propostas, já existe leito credenciado? Vai ser tudo municipal? Você vai criar 20 leitos, 20 a 30 leitos numa unidade de referência e vai ser tudo municipal? Não, vamos lá. Nós vamos, num primeiro momento, o que vai acontecer é o que a gente já tem à porta, é o pronto-socorro. Socorro. Ele vai continuar funcionando, da maneira como ele funciona. Exatamente. Sem terceirizações. O segundo momento do hospital, ele precisa ser concebido, e aí sim, você começa a fazer, eventualmente, as provisões para habilitar na medida em que a obra vai avaliando. Não posso contratar antes de terminar a obra, né? Mas não vai ser um hospital, vai ser uma unidade de referência. Não, o hospital. Nós estamos falando de duas coisas. Nós estamos falando do PAC, que é a reforma. Eu estou falando aqui da matéria do ano passado, do anúncio seu na reunião de um ano atrás. Unidade de referência onde era o PAC e a reforma do pronto-socorro. É o pronto-socorro. São duas coisas. Não, vereadora, insisto. Nós estamos falando, uma coisa é o hospital e outra coisa é a unidade de referência / pronto-socorro. Por que a gente chamou unidade de referência? Porque, em termos de regulação, e nós vamos agora ter que, inclusive, cumprindo a orientação do Estado, criar um núcleo de regulação do município. Então, a unidade de referência vai ser o pronto-socorro. É só isso. Não, mas já é diferente do ano passado, do que você anunciou aqui na audiência. Porque na audiência você separou, inclusive, o número de leitos em cada um. E você separou o PSC de PAC Convite. Não, acho que houve um mal-entendimento nesse sentido. Não houve nenhum mal-entendido. Está tudo gravado. É uma audiência pública, teve matéria das rádios, jornais, enfim. Não, foram 2 anúncios. Nós nos centramos em chamar o pronto-socorro atual de unidade de referência. Dentro desse ambiente, nós definimos algumas especialidades, sobretudo o ambulatório de ortopedia e os leitos que iam ser de unidade semi-intensiva, UCI. Secretária, não foi isso que foi anunciado há um ano atrás. Então, vamos esclarecer. Agora, o que eu estou dizendo agora é que a reforma é do pronto-socorro, do espaço, atendendo aos 6 itens do Ministério Público do Trabalho. Então, agora é uma outra proposta. E eu gostaria de perguntar, só para finalizar. Essa nova proposta foi submetida à apreciação do Conselho Municipal de Saúde? Esse modelo? É um termo de ajustamento de conduta, é uma reforma. Não é. Na secretária, não é. O termo de ajustamento de conduta se diz respeito a questões pontuais para garantia
não é, da dignidade do trabalho e do atendimento de servidores. Eu tenho a cópia da decisão judicial. Não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Foi apresentado a planta do pronto-socorro para o conselho, foi aprovado, tudo isso. Não, estou perguntando porque eu vou buscar aprovado. informações. Eu não tenho conhecimento disso. Eu só não tenho a data aqui, mas a gente foi aprovado. Eu só preciso buscar a data agora. Foi aprovado. A reforma do pronto-socorro foi aprovada. Sem mais. Satisfeitos, vereadora? Estamos mais alguma? Está encerrado. Estar satisfeito é uma questão para outro. Eu perguntei satisfeitoso, não satisfeitar. Eu não. Eu não me arrisquei. Está encerrando. Não me arrisquei a isso. Não me arrisquei a isso. Quero agradecer, secretária, a presença da senhora, da sua equipe. Aliás, equipe muito preparada, viu? Estão à disposição aqui. Um abraço a todos. Eu pensei em falar satisfeito a vereadora, mas eu desisti.